Boa tarde a todos. Meu nome é Ademar Takeo Akabane e hoje vou apresentar, a minha tese intitulada de Collaborative and Infrastructureless Vehicle Traffic Rerouting for Intelligent Transportation System. O meu orientador, que acompanhou toda essa jornada do doutorado foi o professor Leandro Vilas e o co-orientador foi o professor Edmundo Madeira. Bom, a agenda dessa apresentação será dada da seguinte forma. Inicialmente eu vou falar rapidamente sobre a motivação desse trabalho e logo em seguida eu vou falar sobre o objetivo primário. E para atingir esses objetivos primários surgiram algumas challenges, algumas questões de pesquisa e depois eu vou falar sobre as contribuições e por fim as publicações e a conclusão dessa apresentação. Bom, todo mundo sabe, que o congestionamento de tráfego é uma ocorrência diária, para os cidadãos que vivem nas grandes cidades em todo o mundo. E esse problema, ele tende -se a agravar com o crescimento, econômico e populacional desses grandes centros, E vale destacar que a crescente demanda de veículos, pode sobrecarregar toda a infraestrutura viária, principalmente em horários de pico. E como consequência disso, temos o quê? A pior qualidade de vida, prejuízos econômicos e deterioração do meio ambiente, por exemplo, com o aumento da poluição, provocado pelos gases tóxicos, emitidos pelos veículos. E essa figura aqui foi retirada, do relatório que está disponível no link, e apresenta a cidade mais congestionada do mundo. Entre as 8 cidades mais congestionadas do mundo, podemos observar 2 cidades brasileiras. A primeira delas, em quinto lugar, está São Paulo, e em sétimo, a cidade de Rio de Janeiro. Bom, para lidar, com o problema de congestionamento, 2 soluções, imediatas vêm à mente. A primeira delas é o quê? Então fazer a expansão, da infraestrutura rodoviária ou aprimorar o sistema de gestão de tráfego, Sabe-se que nessa primeira solução, o custo, de expansão da infraestrutura viária, é frequentemente impraticável, devido a restrições, pode ser por restrições financeiras ou restrições de espaço físico, Já na segunda solução, por outro lado, ele permite o quê? A utilização de tecnologias já existentes, juntamente com as novas, para melhorar a eficiência do sistema de gestão de tráfego. Assim, pode ser feito, sem a necessidade desses vultuosos investimentos quando comparado com a primeira solução. Bom, devido a essas limitações, mencionadas na primeira solução, esforços de pesquisas, significativos estão direcionados para a segunda solução. E da mesma forma, o nosso doutorado partiu nessa mesma direção. Então, quais são, as soluções mais frequentes, aplicadas, para lidar com esse tipo de problema, Eu trouxe 3 exemplos, A primeira delas é o quê? É o rodízio de veículos, nada mais é que a ideia é proibir a circulação do veículo, em um dia útil, por semana, de acordo com o final da placa. E outro exemplo é o semáforo inteligente, A ideia aqui é deixar por mais tempo aberto, a via que tiver mais fluxo de veículo. E por fim, eu trouxe alguns exemplos, são os famosos sistemas de navegação veicular, Nesse exemplo eu trouxe o que? O Google Maps, TomTom e o Waze, E sabe-se que nenhuma dessas 3 soluções lidam de forma eficiente no gerenciamento de tráfego. Então, com base, na motivação apresentada, o objetivo primário, da tese foi o quê? Projetar, implementar, avaliar um sistema colaborativo e sem infraestrutura, para o gerenciamento de tráfego veicular. Então, para atingir esse objetivo primário, foi utilizado o conceito de sistema de transporte inteligente, ou ITS. ITS ele integra, diversas tecnologias, tais como tecnologia de sensoriamento, processamento e comunicação. E vale destacar que ITS surgiu, devido a que as atuais soluções ainda necessitam ser aprimoradas, para lidar com o problema da falta de mobilidade urbana. E vale destacar também alguns serviços que ITS pode prover, são gerenciamento de tráfego, e também utilizar diferentes modos de transporte no deslocamento e permitir também que o usuário seja mais bem informado e também o uso mais inteligente de redes de transporte. E além disso, ITS também pode beneficiar utilizando outras tecnologias, como as tecnologias das redes veiculares. Então, de forma bem resumida, o que
são redes veiculares ou VANET, né? São nada mais que são um caso particular, né? Rede ad hoc, né? Móvel, né? Onde cada nó tem uma tecnologia de comunicação sem fio, processamento e armazenamento. Dessa forma, né? Utilizando essas tecnologias, ele permite a criação espontânea, né? De redes de comunicação em movimento, né? E também vale destacar que o movimento dos nós das VANET, né, é limitado pelas características, né, das vias públicas e também pelas legislações e regulamento de trânsito. Bom, para atingir esse objetivo primário, né, surgiram, como eu disse anteriormente, algumas research questions que vale destacar. A primeira delas é: como podemos, né, obter uma visão global da rede viária sem trocar dados entre os veículos e o servidor central, né, para fins de gerenciamento de tráfego? E a segunda delas é como identificar ou selecionar, né, de forma dinâmica, né, o veículo mais bem localizado na rede, né, entre os candidatos de forma distribuída para realizar alguma determinada tarefa da aplicação. E a terceira questão é, o planejamento de rotas, né, de forma colaborativa, ele pode ajudar a minimizar o congestionamento de tráfego de maneira eficaz e sem comprometer a escalabilidade? E por fim, né, o sistema de gerenciamento de tráfego veicular distribuído ele pode ser tão eficiente quanto as abordagens infraestruturadas e também escaláveis e econômicos. Então, essas são algumas research questions que foram surgindo para atingir nosso objetivo principal. Agora, também, quais são as contribuições de cada research question? A contribuição da questão 1 foi o quê? Foi propor um protocolo que utiliza um histórico dos padrões de mobilidade motorista para obter essa visão global, né, da situação das redes viárias. Para isso, né, utilizamos duas etapas distintas dentro desse protocolo. A primeira é a etapa offline e a segunda etapa é a etapa online. Essa etapa offline, né, todo o processamento do dado histórico é realizado, né, na parte offline para gerar esses padrões de mobilidade e a visão global da rede. E a parte online, basicamente, né, são os veículos que possuem sua rota vias congestionadas, então esses veículos são reroteados. Bom, para lidar com a questão 2, resultou em uma outra questão, né? Qual é a métrica, né, apropriada para classificar a importância do veículo nas redes veiculares? Então, de forma bem resumida, né, esse problema foi modelado como o problema de identificação de nós mais relevante em redes altamente dinâmicas por meio de medida de centralidade. A ideia desse mecanismo, o Vehicle Selection Mechanism, é utilizar a estrutura de link das VANETs, né, para calcular ou ranquear o veículo mais relevante ou mais importante na rede. Então, para fazer isso, usamos a centralidade de intermediação egocêntrica, né? A centralidade de intermediação é uma métrica, né, que mede a influência de um nó sobre o fluxo de informações que passam por ele. Então, essa medida, né, de intermediação baseia-se na ideia de que um nó é mais central à medida que mais caminhos mínimos passam por ele. E nesse caso, né, um alto valor de intermediação implica que um nó pode alcançar mais outros nós em um caminho mais curto, né? Também vale destacar que aplicando somente essa medida, né, pode haver mais de um veículo candidato, e nesse caso, né, foi utilizado a intensidade do sinal recebido como critério de desempate. Então, a contribuição da questão 3 nada mais é que os veículos, né, quando estão trafegando numa região congestionada, né, eles colaboram, né, trocando as informações sobre suas rotas alternativas, né, que contornam o congestionamento. A ideia aqui é o quê? É que cada veículo, né, planeje suas rotas alternativas disponíveis até o destino, levando em consideração as informações de rotas alternativas, né, recebidas dos veículos da vizinhança. Então, por meio dessa colaboração, dessa troca de informação, né, cada veículo pode criar uma consciência local, né, e essa consciência para quais vias os veículos estão sendo movidos. Né, dessa forma, ele tem uma ideia melhor, assim planejando uma rota alternativa mais adequada e também, né, evitando os possíveis congestionamentos futuros. E já na contribuição da questão 4, né, ele consistiu o quê? Consistiu em implementar e avaliar um sistema de gestão de tráfego veicular, né, colaborativo e sem infraestrutura chamado SOFIA. Então, vale destacar que SOFIA, né, leva em consideração todas as contribuições apresentadas anteriormente, né, principalmente a Research Question 2 e 3, né,
E agora eu vou apresentar alguns resultados da Sofia. Bom, a primeira avaliação é sobre a avaliação em cima da escalabilidade, né? E nesse caso aqui nós temos duas subfiguras, né? Cada figura é composta por dois gráficos de barra, né? A figura superior representa nada mais é que o valor numérico, né, da métrica avaliada, e o inferior representa o ganho em relação ao Ecotrack. Então, Ecotrack é nosso baseline, né? Então, e os números, né, de 20 a 100 representa o quê? Representa a taxa de inserção dos veículos no cenário. Por exemplo, o 20 significa o quê? Significa que apenas 20% do total dos veículos do dataset foram inseridos no cenário, né, para o experimento de simulação e assim por diante. Bom, a figura da esquerda apresenta a métrica de mensagem transmitida. E vale destacar que Ecotrack e Divert nele precisam constantemente trocar mensagem entre os veículos e o servidor central, né, para alcançar esse objetivo. Devido a essa abordagem, a essa estratégia, é possível observar que ambos possuem uma taxa de transmissão de mensagem maior, né, em relação a Faster e Sofia, né, que ambos são sem infraestrutura. E tanto Faster quanto Sofia, né, aplicam técnica de seleção de veículo em um subconjunto de veículo para extração do conhecimento. Vale destacar que Faster necessita segmentar todo o cenário, né, em várias sub-regiões. Em cada uma delas é selecionado um veículo para extração desse conhecimento. Essa extração do conhecimento nada mais é a identificação das vias congestionadas. No entanto, Sofia, né, aplica uma abordagem de agrupamento dinâmico, né, para selecionar o veículo mais apropriado. E nesse caso, o agrupamento dinâmico ele é mais adequado, né, pois não necessita de forma assim antecipada segmentar todo o cenário para a seleção do veículo. E a figura da direita representa a métrica de latência, né? Comparando o sistema de Sofia e Fastner, podemos observar que os Fastner têm uma ligeira redução na latência. Isso porque o conhecimento é extraído em várias sub-regiões, entregando mais rapidamente aos veículos, né? Porém, com uma taxa de transmissão maior do que Sofia. Bom, essa segunda avaliação, né, é em cima do gerenciamento de tráfego, né? A figura da esquerda mostra o resultado do tempo médio de viagem, né? Dentro de todas as soluções analisadas, né, o sistema Ecotrack possui um tempo médio de deslocamento mais longo, que está em torno de 22 minutos, né? E Ecotrack nada mais é que ele escolhe uma rota alternativa, né, pelo caminho que emite a menor taxa de CO2, né, até o destino da sua viagem. Diferente que o sistema Fastner, né, que seleciona uma rota de forma egoísta com base no caminho mais curto, né? Ou seja, dentro dos caminhos mais curtos ele seleciona um, de forma aleatória. E a abordagem é feita pelo sistema Divert, né, onde os veículos calculam de uma rota alternativa de forma colaborativa, né? Nessa abordagem é possível perceber uma redução no tempo média de viagem em relação a Ecotrack e Faster, né? O sistema Sofia também aplica, né, o roteamento colaborativo como Divert. Ainda assim, ele supera o Divert nessa métrica, né, métrica de tempo médio de viagem devido à sua baixa sobrecarga na rede, né? Como observado anteriormente, Divert tem uma alta sobrecarga na rede, assim, né, muitas mensagens chegam de forma corrompida a seus destinatários. Outra métrica importante, né, é o tempo médio, né, perdido no congestionamento, essa figura da direita, né. Então, nesse caso, todos os sistemas avaliados aplicam algum mecanismo de redirecionamento de veículos, né. E é importante enfatizar que sistemas que implementam o roteamento colaborativo, né, superam o egoísta, né, ou seja, tanto Divert e Sofia, ambos colaborativos, superam Faster e Ecotrack, ambos não colaborativos. Bom, essa figura aqui apresenta as publicações que tive durante o período do desenvolvimento da tese, né? A azul representa o que? As conferências internacionais, verde as conferências nacionais e a vermelha são os journals. E essa tabela aqui apresenta nada mais é que uma porcentagem dos papers publicados no extrato superior. Nesse caso, em torno de 93% dos papers publicados estão no extrato superior. Bom, por fim, né, a conclusão, esta apresentação resume essa contribuição da tese e como foi lidado com os desafios de construir um sistema
de gerenciamento de tráfego veicular sem infraestrutura de maneira confiável e escalável. E as principais contribuições da tese, né, são uma abordagem centralizada, né, na mobilidade do motorista para a gestão de tráfego veicular, também um estudo comparativo, né, sobre a medida de intermediação egocêntrica em Vanet e um sistema distribuído para a gestão dessa informação e distribuição do conhecimento e, por fim, um sistema colaborativo sem infraestrutura para o gerenciamento de tráfego veicular. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas.